E aí pessoal, então depois de um tempo sem fazer nenhum vídeo, hoje a gente vai voltar a falar de um assunto que eu particularmente acho bem legal. Acho que todos os assuntos eu considero particularmente interessantes, mas esse aqui é interessante porque mostra como as definições que a gente dá para algumas coisas podem se tornar mais gerais do que elas eram originalmente e como que isso pode ser aplicado para outras situações, tá? Então, mais especificamente, hoje a gente vai falar de duas coisas. Primeiro vamos dar uma rápida falada sobre espaços métricos. O que é um espaço métrico? É simplesmente um conjunto de quaisquer elementos equipado com uma certa função. Que função é essa? Uma função que a gente vai chamar de métrica, ou distância, equivalentemente. E com isso a gente vai falar sobre o que a gente define como bolas, que são em 2 dimensões é um círculo, em 3 dimensões é uma esfera, no espaço euclidiano, que a gente já vai falar em seguida, tá? Falar sobre bolas definidas nesses espaços métricos aqui. E, por último, a gente vai mostrar que, dependendo do espaço que a gente escolhe, a gente pode ter que π é igual a 4, certo? Então, vamos começar pelo começo. Então, espaços métricos. O que a gente vai considerar é o seguinte. Seja S um conjunto qualquer de quaisquer elementos. Quaisquer elementos. Podem ser números naturais, números inteiros, números reais, frutas, o que vocês preferirem. E com esse conjunto a gente vai exigir uma outra coisa. A gente vai exigir uma função que a gente vai chamar de d, que vai significar distância, ou a nossa métrica. Essa função ela vai tomar 2 elementos nesse conjunto e levar para um número real. Então, para definir isso, a gente diz que ele leva um elemento do produto cartesiano do conjunto S, ou seja, dos pares ordenados cuja primeira e segunda componentes são parte do conjunto S, e isso é levado para o conjunto dos reais. Então, a gente vai ter um conjunto S, essa função, mas essa função vai ter que ter certas propriedades. Quais propriedades são essas? São as seguintes. A primeira delas é que a distância entre quaisquer 2 elementos x e y do conjunto S, tá? A gente vai sempre assumir que todos esses números aqui são, essas variáveis são do conjunto S. Então, mais especificamente, a gente pode dizer para todo x, y e z, que a gente vai usar depois em S, vale o quê? Que essa distância entre quaisquer 2 elementos tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, não pode existir entre 2 elementos do conjunto uma distância que seja negativa. Então, a segunda condição é a seguinte, que a distância entre 2 elementos x e y desse conjunto S é igual a 0 se e somente se x é igual a y. Ou seja, a única forma de uma distância entre 2 elementos ser 0 é caso esses 2 elementos sejam precisamente o mesmo elemento. Então, essa é a segunda ideia. A nossa terceira exigência aqui é que a distância entre 2 elementos x e y tem que ser igual à distância do elemento y até o elemento x, ou seja,
partindo de x indo para y, tem que ser a mesma distância de y indo para x. E, por último, talvez seja a mais importante das propriedades, é o que a gente chama de desigualdade triangular, que é a seguinte: a distância entre dois elementos x e z é sempre menor ou igual à distância de x até um outro elemento y mais a distância do y até o elemento z. Intuitivamente, o que isso quer dizer? Pensando como se fosse o plano real aqui, dos números reais, do R2 no caso, a gente pode ter um ponto x, um ponto y e um ponto z. Essa condição aqui diz que a distância entre x e z, indo de x até z, é sempre menor ou igual à distância de primeiro até x, de x até y, somada com a distância de y até z. Isso é um triângulo, daí vem a ideia de desigualdade triangular, certo? Então, se a gente tem um conjunto S e uma função d de S vezes S até os reais, tal que essa função tem essas quatro propriedades daqui, então a gente diz que S equipado com a distância d, ou seja, um par ordenado do conjunto S e da função d, é um espaço métrico. Por que isso é útil? Porque a gente pode pensar em algumas generalizações interessantes disso, tá? Mas antes de entrar nos exemplos, vamos só dar uma olhada aqui, ó. Essa condição daqui, ela está aqui mais para manter a clareza das ideias, ou seja, para mostrar explicitamente que a distância sempre deve ser positiva ou igual a zero, mas só com essas três condições aqui já bastaria. Ou seja, essa condição daqui ela é uma consequência dessas três daqui. Isso é fácil de mostrar pelo seguinte. Vamos começar pela quarta condição aqui. Então, vamos assumir que x é um ponto x, y é um ponto y qualquer, mas z também é o valor x. Isso pode ser feito porque isso vale para todos x, y e z, em particular para z igual a x. Então, tomando z igual a x, a gente vai ter o seguinte, que d de x até x é menor ou igual que d de x até y mais d de y até x. Mas olha só, pela segunda propriedade, a gente sabe que a distância de x até ele próprio tem que ser zero, porque é exatamente isso que está sendo dito aqui. Então, esse lado aqui é zero. E isso é menor ou igual que distância de x até y é igual à distância de y até x pela terceira propriedade. Então, daqui a gente vai ter duas vezes a distância de x até y. Como isso aqui, a gente tem que 0 é menor ou igual a duas vezes isso aqui, em particular, a gente tem que a distância de x até y é maior ou igual a zero para quaisquer x e y. Então a gente obteve essa propriedade aqui a partir das outras. Tá? Vamos ver uns exemplinhos rápidos agora. Vamos pegar, por exemplo, o conjunto S igual ao R2, tá? Que é nada mais nada menos do que o conjunto dos pares ordenados, onde cada componente desse ponto do par é um número real. Então esse é o que a gente sabe é o nosso plano, simplesmente. O plano usual que a gente costuma tratar. Vamos definir então x e y aqui. A distância que a gente está acostumado a usar é a seguinte distância. É o que a gente chama de distância euclidiana. Ou seja, dados dois pontos x1, y1 e x2,
y2, essa reta que conecta os dois pontos pode ser obtida considerando essas componentes aqui, de forma que a gente tem que aqui é x1, aqui é x2, e aqui é y1, e aqui é y2. Isso daqui subentende um triângulo, tá? Cuja base é, vamos desenhar esse triângulo aqui, um triângulo cuja base vale x2 menos x1, e a altura vale y2 menos y1. E esta reta daqui, esse segmento de reta, é precisamente a nossa distância que a gente quer saber. Então, calculando a partir disso aqui, a gente vai chegar aqui, pelo Teorema de Pitágoras, que a distância é precisamente a raiz de x2 menos x1 quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, esta distância daqui, da forma como a gente definiu, satisfaz todas aquelas condições que a gente tinha explicitado antes. Por quê? A primeira condição dizia que a distância tinha que ser sempre maior ou igual a zero. A função raiz quadrada, por definição, leva sempre valores positivos ou zero daqui para valores positivos ou zero dos números reais. Então a primeira condição é satisfeita trivialmente nesse caso. A segunda condição também é satisfeita, porque a única forma disso daqui ser zero é se isso daqui dentro for zero também. Só que isso só vai ser zero se x2 menos x1 for igual a zero e isso daqui, y2 menos y1, for igual a zero. Em outras palavras, x1 tem que ser igual a x2, y2 tem que ser igual a y1. Em outras palavras, de novo, esses dois pontos têm que ser os mesmos, tá? Então, a terceira condição fala que a distância de um ponto até outro é igual à distância do outro até o ponto que a gente começou. Isso aqui é evidente daqui porque a gente pode simplesmente trocar esses nomes dessas duas variáveis aqui, que o quadrado e a subtração aqui não são influenciados por essa troca de variáveis aqui de dentro. Então, aquela condição é satisfeita também. E por último, a gente sabe que a desigualdade triangular ela é satisfeita daqui, simplesmente de forma geométrica, a gente vê que isso é evidente, tá? Mas dá para fazer uma demonstração mais formal, só que acho que isso vai deixar as coisas mais abstratas do que o necessário aqui. Talvez em outro momento a gente faça isso. Porém, ok, isso aqui evidentemente é um espaço métrico, porque essa noção de distância foi historicamente a distância que motivou a criação daquelas 4 condições lá. Ou seja, a gente olhou para esse tipo de distância e tomou propriedades aqui que são passíveis de ser generalizadas para outros espaços que não sejam um espaço euclidiano, ou seja, um produto cartesiano dos reais aqui equipado com essa distância, a distância euclidiana, tanto que a gente vai definir um espaço métrico bem diferente agora. O outro espaço métrico que a gente vai dar uma olhada tem como conjunto principal a mesma ideia. A gente vai tomar o produto cartesiano de R com R, que é simplesmente denotado por R2. A gente vai usar o plano como nosso conjunto. Só que a nossa métrica vai ser um pouquinho diferente. A gente vai definir a distância D dessa forma aqui. A distância entre um x e um y. Como x é um par ordenado e y é um par ordenado, vamos deixar isso aqui um pouco mais explícito e dizer que D é uma função que leva o par ordenado x1, x2 e y, y2. Esses são 2 pontos no espaço, a notação está um pouco diferente da outra, só para manter a coerência com o x e o y aqui. Então, ele leva elementos desse tipo, ou seja, 2 pares ordenados, para um número real. Que número real é esse daqui? A gente vai definir como sendo a soma da diferença entre as componentes
as primeiras componentes do eixo x, no caso, em valor absoluto, mais a diferença das segundas componentes em valor absoluto. O que isso quer dizer analiticamente? Olhem só. O que seria, por exemplo, a distância entre o ponto 1, 2 e o ponto 3, 4? Nesse caso aqui, fica o valor absoluto da diferença das primeiras componentes, ou seja, 3 menos 1, mais o valor absoluto da diferença das segundas componentes ali. Diferença. Então, 3 menos 1 é 2, cujo módulo é 2, mais 4 menos 2, que é 2, e o módulo também é 2. Então, a distância entre esses dois números aqui, entre esses dois pontos daqui, é 4. Ok, a gente pode olhar para isso aqui, tá, a gente sabe como calcular isso, mas geometricamente tem uma interpretação mais simples e mais intuitiva da gente visualizar isso, que é a seguinte. Considerando que a gente tem um plano aqui, vamos considerar que o nosso ponto x1, x2 está aqui, ou seja, esse é o nosso ponto x, e que o nosso ponto y está aqui, que é simplesmente y1, y2. Quem são as componentes? Aqui é o y1 e aqui é o y2. E aqui é o x1 e aqui é o x2. O que significa y1 menos x1? y1 está aqui, x1 está aqui. É precisamente esta reta daqui. Essa subtração em valor absoluto a gente visualiza como sendo este comprimento daqui. E y2 menos x2 é simplesmente este comprimento daqui. O que a gente toma como a distância é a soma desses dois comprimentos aqui. Aqui ainda não fica tão evidente, mas olhem só o que acontece se a gente transladar de forma um pouquinho esperta isso daqui. Se a gente tem o nosso ponto x aqui e o y aqui, esse segmento significa que eu vou verticalmente até a posição vertical do outro ponto. E esta distância daqui corresponde ao ir daqui até este ponto daqui. Então, isso aqui nada mais é do que a gente considerar primeiro a gente indo verticalmente até a componente vertical do outro ponto e a partir daí ir horizontalmente até a componente horizontal do outro ponto. E geometricamente a gente vê que as propriedades da distância definidas antes têm que valer. Por quê? Porque a gente vê que não tem como a soma de dois números que são positivos ou zero, porque isso aqui é em valor absoluto. Então não importa se a gente subtrai y1 de x1 ou x1 de y1, porque o sinal negativo vai ser cancelado pelo valor absoluto. Então isso daqui sempre tem que ser positivo ou zero. A segunda condição é que a distância é zero sem somente ser os elementos são iguais. Isso é evidente daqui, porque a única forma de eu caminhar verticalmente e horizontalmente e somar essas distâncias até outro ponto, sendo que isso dê zero, a única forma disso acontecer é que a gente simplesmente não se desloque, ou seja, a gente fica no mesmo ponto. A terceira condição é que a distância não importa se eu vou de x até y ou de y até x. Isso também fica evidente aqui. Se a gente vai de x verticalmente até essa componente do y e depois horizontalmente até a outra componente do y, não importa se eu faço esse caminho daqui saindo do y e indo para x. E também não importa se eu saio daqui, venho por aqui e depois venho por aqui, porque no fim das contas a soma vai ser a mesma. E a última condição é a desigualdade triangular, que aqui intuitivamente é tranquilo de ver, porque se a gente tem três pontos, se a gente pega, por exemplo, isso daqui, a distância, se eu vou daqui para cá, é menor, sempre menor ou igual
a eu ir daqui para cá e desse outro ponto aqui até o ponto que a gente está considerando, o ponto Z. Então, geometricamente é tranquilo, mas também dá para fazer analiticamente, que eu não vou fazer aqui para também não deixar muito abstrato o negócio. A gente pode fazer em outra aula isso. Então, essa distância daqui, ela é uma distância de fato. Ela satisfaz as propriedades de uma função distância, o que torna este espaço daqui um espaço métrico. E essa distância daqui tem um nome particular, talvez a gente encontra, que a gente chama de a distância de Manhattan. Por que esse nome? Porque na cidade de Manhattan, as ruas têm uma estrutura, em grande parte, nesse estilo daqui. É como se fosse um grid, onde se eu quiser sair de um ponto nesse espaço aqui, nessa localização, até esse ponto daqui, eu nunca consigo ir numa reta que liga diretamente os dois pontos, mas sim fazendo uma trajetória desse tipo, indo para cima e virando à direita, ou indo daqui e fazendo isso, ou indo daqui e fazendo isso, ou também nada impede da gente fazer algo desse tipo aqui. Só que nesse caso, a distância que a gente tomou daqui não vai ser, não é como definida aqui, certo? Porque aqui a gente fez um passo a mais, onde a gente adicionou mais distância, então não é como esses outros casos daqui. Essa distância daqui, ela funciona quando a gente sempre minimiza o deslocamento vertical e horizontal em todos os passos, tá? Então, se a gente fizer essa trajetória daqui, ainda é válido. Se a gente fizer essa daqui, também é. E essa daqui não, porque a gente tomou um passo vertical aqui que é maior que a diferença em um valor absoluto dessas duas componentes verticais aqui, certo? Então essa daqui não conta como a nossa distância daqui, apesar de no mundo real ser uma trajetória válida, certo? Então, daqui vem o nome, e uma coisa interessante que a gente vai olhar agora é, tá, a gente vai entrar agora na ideia de bolas num conjunto. Então, o que é uma bola se a gente tomar o conjunto S como sendo R3 e a distância euclidiana que a gente conhece? Bom, intuitivamente, né, se a gente fizer aqui os nossos eixos x, y e z e definir, por exemplo, que a bola está centrada na origem, certo? Ou seja, no ponto 0, 0, 0, a gente pode fixar um raio aqui, vamos chamar de raio R, e a gente sabe que intuitivamente, né, uma casca esférica, ou seja, o conjunto dos pontos aqui que formam uma casca esférica, vou tentar desenhar aqui, é o conjunto dos pontos tais que a distância da origem até esses pontos é constante igual a R, certo? Então, uma casca esférica é definida como o conjunto dos pontos onde a distância, que nesse caso é x² mais y² mais z², porque a gente está centrado na origem, tá? Senão teria que ter x menos x0, menos y0, etc. A distância da origem até os pontos no espaço são iguais a uma constante R. Então, isso daqui, ó, a gente pode escrever com a notação chamando, por exemplo, esses pontos daqui de y grande. Isso aqui pode ser definido como a distância do ponto 0, a origem, até y grande. Ou seja, a casca esférica é definida pelos pontos cuja distância do ponto central até esses outros pontos é uma constante. Essa é uma ideia importante. Essa é a nossa definição que a gente está usando aqui, usando a distância que não precisa ser essa daqui. A gente vai ver logo depois, tá? Mas isso é uma casca esférica. O que a gente quer tratar, na verdade, é de uma bola. E a bola a gente define como sendo uma esfera sólida, certo? Então, em outras palavras, a bola, que a gente denota por B, de raio R,
centrada num ponto x do espaço S, pode ser qualquer espaço que a gente definir, é definida como o conjunto dos pontos y no espaço S, tais que a distância do ponto central x até esse y é menor ou igual àquele raio que a gente especificou aqui. Então, notem bem, isso é uma bola que, nesse espaço daqui, é representada como se fosse essa esfera sólida aqui. Ou seja, tanto a casca, que seria só se fosse igual, quanto todo o interior dela. Mais ainda, a gente define isso aqui como sendo uma bola fechada também. Por que fechada? Porque a gente está incluindo a fronteira da bola. A gente define uma bola aberta simplesmente omitindo esse igual daqui e tomando só os pontos interiores dessa esfera. Mas quando a gente falar de bolas aqui, a gente vai estar se referindo a bolas fechadas, tá? Então olha só que interessante. Essa definição aqui nos permite generalizar um pouco a noção de bola e ver como isso aparece em outros espaços métricos. Como, por exemplo, vamos tomar aqui o espaço S igual a R2, também equipado com a distância euclidiana. Só que em vez de x, y, z, a gente vai usar x e y simplesmente. Como é que é uma bola nesse espaço daqui? A gente tem o plano e vamos fixar então aqui a origem como sendo o nosso ponto x, onde ela está centrada, e fixar um raio R aqui. Então, o conjunto dos pontos tais que a distância da origem até esses outros pontos é sempre R, é precisamente o círculo formado pelos pontos daqui que estão a esse raio R da origem, certo? Só que, claro, a gente está incluindo o interior aqui. Então, na verdade, a bola em R2, com a distância euclidiana, é um disco. Então, isso já mostra que nossa ideia de pensar em bolas como sendo objetos tridimensionais, esféricos, se generaliza de forma interessante para outros espaços. Por exemplo, o R2, onde ela deixa de ser uma esfera e se torna um disco, certo? A gente pode ir ainda mais além e pensar como é que seria no conjunto dos R's reais, certo? Então, a gente pode fazer aqui uma reta, e a gente sabe que a distância euclidiana na reta é simplesmente a diferença dos dois valores em valor absoluto, certo? Então, se a gente fixar a origem aqui e também fixar um certo raio, a gente sabe que as distâncias, os pontos aqui cujo a distância é menor ou igual a esse raio R daqui, são precisamente esses pontos daqui de dentro, que incluem esses pontos de cá até menos R, porque essa distância aqui é a mesma dessa distância aqui. A gente só está preocupado com o valor absoluto e não com a diferença em si, né? Então, uma bola na reta, uma bola fechada, é simplesmente um intervalo fechado. Notem como isso é interessante, porque a gente saiu dessa ideia de uma esfera e acabou definindo um intervalo fechado. Então, isso mostra como o espaço métrico pode mudar um pouco a percepção que a gente tem das formas obtidas definindo bolas nesses espaços. E o que a gente quer chegar nessa aula daqui é o que a gente vai ver agora, que é como é que se parece uma bola num espaço métrico, cujo o espaço é R2, nesse caso, equipado com a distância de Manhattan e não com a distância euclidiana. Vamos dar uma olhada. Então, para simplificar nossa vida na hora de desenhar, vamos escolher o plano como sendo o nosso conjunto S e uma distância que vai ser a distância de Manhattan, certo? A gente já definiu ela antes, mas é simplesmente a distância entre dois pontos ali vai ser aquela soma dos módulos, a diferença das componentes, certo? Então, olha só para lembrar, a gente tinha o seguinte, né?
Se a gente fixa 2 pontos no plano, a distância de Manhattan entre esses 2 pontos pode ser obtida a gente saindo de um ponto e andando verticalmente até a componente vertical do outro e depois andando dessa forma e somando então essa distância daqui e essa distância daqui. Essa soma é a distância de Manhattan. E a gente viu que define um espaço métrico em R2. Então, olha só que interessante. Como será que se parece o conjunto das bolas de raio R centradas na origem, chama aqui de 0, 0, nesse espaço daqui? Bom, a definição é que isso é o conjunto dos y em R2, tais que a distância de Manhattan, nesse caso, da origem, vou chamar de 0, até esse ponto, é menor ou igual ao valor do raio R. Então, olhem só. Fica mais simples de pensar se a gente começa com o estilo grid, como a gente tinha antes, tá? Então, vamos definir aqui um grid rapidão, com esses pontos daqui. Fazer 5 retas aqui e 5 retas aqui. Vejam só. Vamos definir a origem aqui. Vamos fixar o nosso raio como sendo 2, para a gente ter um desenho simples aqui. Nosso raio é igual a 2, aqui é 0, tá? 1, 2, menos 1, menos 2. E aqui é a mesma coisa, 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. Quais são os pontos cuja distância daqui até esses pontos tem a distância de Manhattan igual a 2? Vamos pensar. Trivialmente, a gente tem que esses pontos daqui, ó, esse daqui e esse daqui, tem distância 2. Porque a gente pode ir daqui direto para cá e daqui direto para cá, somando 2 unidades. Para cima também é o caso. A gente pode ir para cá e ir para cá. Então, esses 4 pontos daqui fazem parte da nossa bola, certo? Vamos olhar outros pontos daqui. A gente viu que a gente pode também andar um pouco para o lado e um pouco para cima. De forma que, se a gente anda uma unidade para cá, mais uma unidade para cá, a gente andou 2 unidades, portanto, a distância Manhattan é igual a 2. Aqui também é simétrico. Aqui também, indo daqui até aqui, e aqui também. Então, olhem só. Nesse grid que a gente fez, a gente obteve a seguinte figura. Se a gente for ligar os pontos aqui, a gente teve isso daqui. Notem que a gente está usando o grid só para facilitar a nossa vida, mas isso aqui se generaliza para um contínuo de pontos. Então, se a gente pegasse esse grid e deixasse cada vez mais refinado, a gente ia obter precisamente esses pontos dessa forma daqui. Então, esta figura daqui é precisamente uma bola de raio 2 centrada na origem, só que usando a distância de Manhattan e não a distância euclidiana. Então, esta bola daqui é um quadrado com a distância de Manhattan. É um quadrado de raio 2. Claro que, para esse espaço métrico, isso daqui é uma bola. Mas se a gente olhar para isso aqui pensando no espaço euclidiano, isso aqui é um quadrado, certo? Mas essa é a forma geométrica que aparece quando a gente toma essa distância daqui. Então, existe sim um modo de definir uma distância tal que as nossas bolas serão quadradas. E essa é a magia da matemática, certo? Então a gente tem isso daqui, e agora eu vou demonstrar a coisa mais inesperada, talvez, que vocês possam ter ouvido aqui nessa aula, e que é bem interessante para falar para outras pessoas que gostam de matemática também. Então vamos ver isso aqui. Lembrem do seguinte, se a gente considera um espaço
euclidiano, ou seja, um produto cartesiano finito ali do conjunto dos reais, mais uma distância euclidiana, como a gente viu antes, como que a gente define um círculo, né? Um círculo, a gente viu antes, é precisamente a fronteira de uma bola de raio R, certo? Ok, até aí. Dado esse círculo daqui, vamos lembrar como é que a gente define a constante π. Lembrem que se esse círculo daqui tem circunferência C e raio R, por consequência ele tem um diâmetro 2R, certo? π é definido como a razão da circunferência pelo diâmetro do círculo, que nesse caso aqui é 2R. Onde daqui a gente obtém aquela clássica equação do perímetro do círculo, que a circunferência é igual a 2π vezes o raio, certo? Mas olhem só, o que a gente usou aqui? A gente usou o perímetro do círculo, tá? Que é a fronteira de uma bola fechada de raio R em R2, certo? Pelo raio, que é simplesmente essa distância daqui, que é o raio dessa bola. Então, quem que nos impede de definir a mesma coisa para um espaço métrico equipado com a distância de Manhattan? Ninguém nos impede de fazer isso, certo? Então, olhem só. O que é a fronteira de uma bola sentada na origem de raio R num espaço métrico equipado com essa distância de Manhattan? E o conjunto S igual a R2 nesse caso. Vamos supor que o raio R esteja essa distância daqui. A gente viu antes que uma bola nesse espaço é um quadrado girado, né, num ângulo desse estilo aqui. E, ok, a gente tem que uma bola é isso aqui. Mas, se a gente for definir π da mesma forma, a gente vai definir π como sendo a circunferência dessa bola dividida pelo diâmetro dessa bola daqui, certo? Então, vamos pensar que eu vou definir isso aqui como d, certo? Mas, olhem o seguinte, quem é a circunferência em termos da distância de Manhattan? Tá? Aqui a distância é R, né? Aqui é R. Então, a circunferência é simplesmente a soma de todos os lados. Só que na distância de Manhattan, olhem o seguinte, aqui, daqui para cá, a gente tem R para cá e R para cá. Então a distância desses dois pontos daqui é 2R. Então essa distância aqui na métrica de Manhattan é 2R. Por simetria, né, a distância aqui é 2R sempre. Tá? Então a circunferência aqui é 4 vezes 2 vezes o raio. E quem é o diâmetro? O diâmetro é simplesmente a distância de um ponto do raio aqui até a outra extremidade. Como a distância aqui é R, aqui é R também, e o diâmetro é 2R. Então, o diâmetro aqui é 2R. Então, 2R multiplicando e dividindo, a gente chega na incrível conclusão de que nesse espaço métrico, π é igual a 4. Então, a próxima vez que alguém perguntar para vocês quanto é o valor de π, a pergunta certa é dizer qual espaço métrico você está considerando, para depois, então, a gente falar que π é igual a 3,14. Porque só é 3,14 se a gente considera o espaço métrico em R2
da fronteira da bola de raio R, cuja a distância é a distância euclidiana, naturalmente. Então, nesse espaço métrico daqui, a gente consegue provar que, na mesma definição de π, a gente chega que o π tem o valor 4. Então, quer dizer, isso é uma coisa bem engraçada e bem interessante de se pensar. E a última coisa que eu quero falar, que é bem rapidinho, na verdade, é uma ideia que a gente pode pensar, né? Que por que a gente usa, então, a distância euclidiana se a distância pode ser definida como qualquer coisa, quer dizer, qualquer coisa que satisfaça aquelas propriedades? Por que a gente usa aquilo ali, então, em vez de usar a distância de Manhattan ou outros tipos de distâncias esquisitas? A gente tem um argumento que justifica isso, que é baseado na questão de coisas que são invariantes nessas distâncias aqui. Olha só, se a gente pega um espaço euclidiano, tá? E define uma bola nesse espaço. Uma bola, vou dizer só a fronteira aqui, mas imaginem que ela tem toda a parte dentro contida ali também. Se a gente define uma bola aqui, nada vai mudar se a gente pegar esse espaço daqui, se a gente pegar essas coordenadas e simplesmente mudar a origem de lugar. Ou seja, a gente pode considerar esse mesmo lugar daqui, e eu posso montar um outro sistema de coordenadas aqui, ó, que se eu usar... A minha origem está aqui, tá? A origem de lá não é mais a origem daqui, ela é outro ponto. Mas se eu usar a distância euclidiana nesse sistema aqui, ó, usando esse outro sistema de coordenadas, eu ainda vou obter exatamente o mesmo círculo. Tá? Então, a distância euclidiana ela é invariante a translações. Mais ainda, se a gente pegar esse espaço daqui e girar ele por um certo ângulo, a gente vai obter exatamente a mesma bola se usar a distância euclidiana. Então, a distância euclidiana ela também é invariante a rotações. Mas olha só o que acontece no caso da distância de Manhattan. Se a gente tem um plano aqui e uma bola de Manhattan definida desse jeito, ela também é invariante a translações. A gente pode montar um outro sistema de coordenadas aqui, que a distância relativa entre os pontos aqui vai ser tal que a gente vai obter exatamente a mesma bola, se considerar esse outro sistema daqui, usando a distância de Manhattan. Porém, se a gente girar o nosso sistema, olhem só como essa ponta daqui, ela casualmente ficou em cima da nossa origem que a gente estava ali antes. Tá? E vai ficar aqui, como está aqui também, mas ela vai ficar sempre com a ponta para cima, da nossa direção para cima daqui. Só que quando a gente rotaciona o sistema de coordenadas, a nossa bola ela vai acabar ficando desse jeito aqui. Claro que se a gente transladar esse sistema de coordenadas, a bola ainda vai se manter a mesma, mas ela vai estar girada da mesma forma. Então, a distância de Manhattan ela é invariante a translações, mas ela não é invariante a rotações. Nesse sentido, a métrica euclidiana ela tem muitas propriedades que tornam ela muito interessante de se usar, porque ela tem muitas coisas invariantes nela, e ela generaliza de forma muito tranquila para outras noções bem importantes também, de topologia, espaços métricos também, variedades, e usa essas ideias muitas vezes. A gente generaliza muitas coisas e acaba vendo que essa distância euclidiana ela é realmente muito interessante por ter muitas invariantes nela, certo? Mas, por hoje, é isso. A gente deu uma olhada no que são espaços métricos e como a gente define bolas nos espaços métricos. E como com isso a gente pode chegar que π igual a 4, certo? Então, vocês agora sabem provar que π igual a 4, vocês sabem mostrar que bolas são quadradas. E esse é o brilhante mundo da matemática, certo? Então é isso aí, bons estudos e até a próxima.